Na manhã seguinte, Arya acorda sentindo o cheiro de frango frito. Imediatamente acorda Kana para avisá-la. Ela se levanta de repente, levando o cobertor junto e deixando Arya no frio. Kana se desculpa, toma a pílula anticoncepcional e em seguida devolve o cobertor, deitando-se novamente ao lado dele. Os dois conversam sobre o alarme estar quebrado, e Arya comenta que levaria para consertar depois do trabalho. Eles se beijam, e Arya pensa que o mundo pode ser cruel, mas naquele momento ele não consegue sentir isso. Enquanto seus pensamentos estiverem voltados para Kana, ele vê o mundo por outro ângulo. O coração dele está transbordando de felicidade. Ele pertence a Kana e Kana pertence a ele. Então, o mundo é belo. Mais tarde, no trabalho, Arya se surpreende ao ver Melinda aparecer, tentando esconder os machucados com óculos escuros. Ele diz que seria melhor ela ir para a casa dele, onde Kana estaria, mas pede que ela não vá mais até o local de trabalho dele. Melinda pergunta se ele não sente pena dela. Arya responde que sente, e que é justamente por isso que pediu para ela ir até a casa dele. Mas Melinda rebate, dizendo que prefere vê-lo ali, o que o deixa sem resposta. Ela então se aproxima, dizendo que ele é gentil, e tenta segurar sua mão. Arya se afasta, dizendo que vai buscar um curativo enquanto ela esperaria por ele. Mas reforça que depois disso, ela deveria ir embora. Nesse momento, Melinda tropeça e se joga em cima dele. Arya segura e pede que tome cuidado, lembrando que ela está grávida, o que a faz sorrir. Ele tenta sair para buscar uma cadeira, mas ela o impede, elogiando sua gentileza. Arya sorri com o elogio e pede que ela diga isso aos pais dele, o que faz Melinda rir e elogiá-lo ainda mais. Ela então diz, sem rodeios, que quer que ele a leve para casa e a torne sua esposa. Isso mesmo, como se não bastasse ter destruído a vida de Kana, agora ela quer tirar até o pouco que Kana ainda tem. Melinda diz que Kana poderia se separar dele e voltar para a escola. Arya se afasta bruscamente, dizendo que ela estava louca, que ele nunca trocaria Kana por nada. Mas Melinda insiste perguntando se ele tem certeza disso, e afirma ser mais atraente que Kana. Arya, no entanto, a afasta outra vez e diz que prefere o tipo fofa mesmo que Melinda duvide. É nesse momento que Randy aparece. Ao perceber o estado de Melinda, ele a chama para o escritório, dizendo que tem um kit de primeiros socorros lá dentro, onde pode tratar dos machucados dela. Enquanto isso, Arya poderia voltar ao trabalho. Depois de cuidar dos ferimentos, Randy pergunta diretamente se foi Nico quem fez aquilo com ela. Melinda, porém, apenas o encara com um olhar enigmático, e de repente o empurra e se joga em cima dele. Diz que assim como Arya, Randy também é gentil com ela, e que como forma de agradecimento, ela vai lhe oferecer um pouco de satisfação. Então pergunta, está tudo bem para você? Porém Randy assegura e diz que não precisava, porque estava feliz com a vida dele. Isso deixa Melinda perplexa, porque todos estão recusando ela, mesmo depois de tudo que ela fez. Até o marido rejeita ela, então ele diz que talvez seja ela quem precise. Sendo assim, ele a abraça e diz para ela ser forte, e que ela pode chorar o quanto quiser, porque ninguém iria julgá-la ou machucá-la ali. Ao ouvir isso, Kana pensa que não sentia esse calor há muito tempo, então desaba em lágrimas nos braços de Randy. Ao ouvir o grito, Arya entra no escritório, mas Randy gesticula para que ele faça silêncio e pede que ele traga uma toalha e uma bebida quente. É aí que Arya explica que eles ficaram todo o final da tarde ouvindo Melinda desabafar, mas que esse gesto foi o suficiente, porque ela não podia desabafar antes, por estar presa em seus status sociais, com um monstro que a machucava todo dia. Mas que agora ela se sentia melhor, depois de ficar sozinha por tanto tempo. Depois de um tempo, Melinda vai embora, e Arya comenta que achava que ele tinha a vida mais difícil esse tempo todo. É aí que Randy aproveita para dizer que já foi casado antes, porque ele já tinha idade e já estava trabalhando, sua família arranjou um casamento para ele. Na verdade, ele preferia focar no trabalho e deixar o casamento para depois, mas muita gente achava estranho, por ele já ter 30 anos. Enquanto para ele estranho era se casar com quem mal conhecia. Mas como todos ao seu redor estavam se casando, ele decidiu realizar o desejo dos pais. Depois de um tempo, ele passou a achar que os pais estavam certos. Depois de passar um tempo com a mulher que ele aprendeu a amar, ele prometeu ser um bom marido. Depois disso, tudo pareceu melhorar. A carreira dele progrediu e ele passou a fazer mais dinheiro. Até a vida social deles melhorou. Mas foi quando o desastre da família dele começou. Sua esposa queria parecer melhor, sempre se exibir para o círculo social deles e por isso, passou por tratamentos que custavam muito dinheiro, sem mencionar fazer festas com amigos. Foi aí que ele precisou de dinheiro para tratar a doença dos pais, mas eles já não tinham mais dinheiro.
Mesmo com ele pegando dinheiro emprestado, não era o bastante. E a decisão de pegar dinheiro emprestado só deixou ela nervosa, dizendo que aquilo a envergonhava. No fim, os pais faleceram por ele não poder pagar um tratamento apropriado. Ele então tentou colocar a vida em ordem, sendo assim, ele largou o emprego e passou a procurar por outro, para que conseguisse quitar suas dívidas. Pela primeira vez, pediu para a esposa que ela trabalhasse com ele, para que economizassem e para que recomeçassem. Ela ficou furiosa e passou a falar para todo mundo que Randy a torturava, que a mantinha trancada, não deixava ela socializar e que ela queria o divórcio. E todos acreditaram nela, e ela gostava da atenção que recebia. Até que um dia ele a pegou beijando outro homem. E essa foi a primeira vez que ele ficou com raiva dela. Ela então chorou, mas quando ele voltou mais tarde, ela havia levado o carro e todo o dinheiro, e deixou um bilhete que dizia que por causa da forma que ele a tratou, a vida dela ficou insuportável. Mas pouco tempo depois, ele descobriu que ela foi de base em um acidente de carro, e por isso a família dela o reportou para a polícia. Randy conta que estava sozinho, e que as pessoas que estavam com ele quando ele tinha dinheiro sumiram, assim como as pessoas que o incentivaram a casar. Na verdade, essas pessoas só não queriam sofrer sozinhas, então quando a vida dele estava arruinada, procuraram outro alvo. Somente os coletores de débito visitavam com frequência. E ele termina dizendo que Arya tem sorte por ter Cana. Arya concorda e diz que é grato todo dia. De repente, a porta é aberta bruscamente por dois estranhos que entram no escritório. Um deles segura Randy, enquanto o outro o ataca. Arya tenta ajudar, mas Randy manda ele ficar longe. É aí que um dos homens diz para Randy não mexer com o Sr. Gunavan, o diretor da escola, ou eles destruiriam o restaurante e trariam de volta a morte da esposa dele. Após darem o recado, eles soltam Randy e vão embora. Arya vai até ele e pergunta se ele estava bem, porém Randy estava mais preocupado com Riska. Sendo assim, os dois vão até o apartamento dela e verificam que ela estava bem, para o alívio de ambos. Randy então explica que eles estavam visitando os pais das garotas gravadas por Nico, e isso deve ter irritado o diretor. Arya conclui que foi por isso que Melinda ficou naquele estado, e Randy acredita que eles não fariam nada contra Riska enquanto ela trabalhasse na escola. Randy então liga para um conhecido, e após falar com ele, chama Arya de volta. Arya pergunta sobre a professora, mas Randy apenas sorri para ele. No caminho, Randy termina sua história. Depois que a família da esposa o reportou para a polícia, ele conta que quando ficou sozinho, concluiu que as pessoas sempre lhe diziam o que fazer, mas que ele teve a chance de ignorá-las. A vida dele foi arruinada pelas próprias escolhas. Era a vida dele, então ele podia decidir o que fazer. Para sua sorte, um antigo patrão, o Sr. Lehman, que conhecia sua história, ofereceu ajuda e salvou sua vida. Ele pagou todas as dívidas de Randy, contratou um advogado para ele e até lhe deu o emprego que ele tem hoje. É aí que Randy explica que foi para ele que ligou, e que ele contrataria alguns caras para proteger Riska. Isso faz Arya comentar que esse homem parecia muito poderoso, e que achava que o diretor era quem tinha poder, já que todo mundo parecia ter medo dele. Randy diz que sempre tem alguém maior, e que se Arya tiver problemas com alguém em uma posição alta, ele deveria ser amigo de alguém mais alto, mas que o melhor é ser amigo de todo mundo. De volta ao restaurante, Arya reflete sobre essas palavras e conclui que é melhor ser bom com todos. Porque boas pessoas não precisam ter medo de encarar a vida, e cada problema pode virar um degrau para uma vida melhor. Ele então conclui que o Sr. Randy era o salvador da vida dele. De repente, Devil chama para ajudá-la, já que muitos clientes estavam atrás do milho deles. E para surpresa de Arya, havia de fato uma multidão na fila, o que o deixa muito feliz. É aí que Riska aparece e fica surpresa com o movimento. Arya a cumprimenta com um grande sorriso, e ela se oferece para ajudá-lo, enquanto Randy segura as coisas dela. E ela fica feliz por ver que a vida dele estava melhorando. Alguns dias depois, Cana estava pensativa. Ela havia acabado de falar com sua mãe, que contou que Cana sofreu um acidente de bicicleta alguns anos atrás, e foi assim que ela perdeu a virgindade. A mãe estava juntando dinheiro para uma cirurgia que iria restaurar o ímen, mas com o casamento inesperado com Arya, não foi necessário. A mãe então pergunta o que Arya acha disso e se ele pensa em divórcio, mas Cana garante que não, e que ela só queria saber como aconteceu. De volta ao presente, Cana pensava que essa conversa sobre cirurgia a fazia se sentir como um animal, e que o valor dela não devia ser determinado por isso, mas fica irritada porque todos ao redor dela são assim e que provavelmente fofocariam se soubessem que ela se casou sem ser virgem, além de insultarem ela. Diferente de Arya, que é bom demais para se deixar levar por algo assim.
Ele é compreensivo, trabalhador e a aceita como ela é. Enquanto pensava nisso, Arya a vê, e ambos correm na direção um do outro, compartilhando um abraço apertado. Kana choraminga nos braços dele, enquanto ele pergunta o que havia de errado. Ela conta que havia acabado de falar com sua mãe, e que eles não deviam ter se casado tão cedo, mas que ela teve sorte de ficar com ele. Porém, é importante conhecer com quem se está casando, ou pelo menos saber como a pessoa reage quando está com raiva ou decepcionada, pois é só assim que se decide se quer ou não se casar. Você não pode se casar porque os outros querem, porque é você quem vai passar por isso, não os outros. Em seguida, ela desabafa, pensando nos defeitos que a outra pessoa pode ter. Arya diz que é um pouco tarde para pensar nisso, mas ela diz que a mãe a inspirou a se sentir assim. Em seguida, conta como perdeu a virgindade, e Arya fica surpreso ao saber que a mãe dela queria que ela passasse por uma cirurgia. Kana diz que é mais do que um ímã e começa a listar suas qualidades, que vão desde sua bondade, personalidade e até seu cabelo. Arya sorri, pensando que talvez eles tivessem que passar por tudo isso, e que foi como ser jogado debaixo do ônibus. Afinal, só se conhece a pessoa depois que se casa com ela. Será que a pessoa com quem você se casou te salvaria se você estivesse prestes a ser atropelado, ou ela se salvaria? E que não se pode confiar em alguém tão rápido nem em amor à primeira vista. Mesmo assim, o capítulo termina com um momento romântico entre eles. No capítulo seguinte, Kana se surpreende com a quantidade de clientes que vieram por causa do milho. E como Arya teria que lavar os pratos, Kana se oferece para ajudá-lo. Arya aceita e diz que ela podia se encontrar com Riska e Devi na parte de trás. Kana fica muito surpresa por a professora estar lá. Será que ela estava mesmo namorando Randy? Arya não tinha certeza, mas estava torcendo. Ao entrar na cozinha, Devi cumprimenta Kana com um olhar brincalhão. Em seguida, explica que ouviu toda a conversa de Kana e Arya, o que deixa Kana corada e a faz correr para os braços da professora. Devi explica que Kana ainda era virgem, já que foi um acidente que rompeu o ímã, e Kana não podia concordar mais. Elas então começam a conversar, e a professora aproveita para perguntar como vai a vida de casada de Kana. Mas as mulheres ficam surpresas quando Kana começa a chorar. Ela explica que ficou comovida, porque foi a primeira vez que alguém fez essa pergunta para ela. Isso deixa o clima mais leve. É aí que Devi diz que ela deve estar feliz e que logo teria filhos, mas Kana diz que ainda não está pronta. Isso faz Riska perguntar como Kana tem se prevenido, e ela responde que está tomando a pílula. Devi então a repreende, dizendo que as pílulas fariam o útero dela secar e dificultariam ter filhos. Mas Kana diz que a enfermeira do centro de saúde explicou que apesar de muitas mulheres acreditarem nisso, não era verdade. Hoje existem pílulas que podem ajudar a perder peso, reduzir dores menstruais, limpar a acne e até ajudar com anemia. As duas mulheres ficam surpresas com o quanto Kana sabia. É aí que Devi diz que achava que os jovens somente usavam camisinha, deixando a professora corada. Mas Kana explica que não sabe como usá-las, o que faz Devi rir, enquanto a professora pensa que também não sabia. Devi então decide mostrar para Kana. Sendo assim, ela pega uma camisinha em sua bolsa, surpreendendo-as por ter algo assim com ela. Em seguida, ela entrega um pepino para Kana e mostra como colocar a camisinha sem que ela rompesse. Quando de repente Melinda aparece, perguntando o que elas estavam fazendo. Envergonhada, a professora explica que estavam vestindo o pepino, enquanto Devi diz que era para o pepino ficar satisfeito, e assim não sujaria os lençóis. Isso faz Kana se lembrar dos sonhos molhados, e nem Melinda sabia o que era. Riska então faz uma explicação completa e pergunta se elas não aprenderam sobre isso na escola. Kana explica que a diferença entre teoria e prática, e que na hora ela achou que Arya havia urinado, o que fez as mulheres rirem. Melinda então diz que não se lembrava das aulas e que isso nunca aconteceu com Nico. Em seguida, diz que Nico tem um problema. Isso surpreende a professora, que pergunta qual era o problema. Melinda responde que ele tinha excesso de células brancas, e por isso ele tinha que expelir regularmente, e que por isso Melinda precisava ajudá-lo, senão ele poderia ter uma febre. Ao ouvirem isso, as três entendem na hora que Nico a enganou. Kana explica que excesso de células brancas se chama leucocitose, que causaria a urina sair branca e opaca, mas ainda assim sairia como urina, e que existe tratamento para isso. Logo não teria como Melinda ajudá-lo com isso. Ao ouvir isso, Melinda fica envergonhada. E Devi começa a rir, dizendo que Melinda não era tão inteligente, e que era por isso que as garotas deviam estudar mais e se preocupar menos com namorados. Curiosa, a professora pergunta como Kana sabia tanto, e ela responde que leu em um livro com ilustrações bem detalhadas quando estudava para a escola.
Em seguida, a professora explica para Melinda que células brancas e sêmen eram duas coisas diferentes. Devi então diz que, como Nico não tem sonhos molhados, ele devia ser bem ativo. E vemos que essa afirmação atinge Melinda em cheio, mas a professora muda de assunto para não envergonhá-la. E pergunta se a garota comeu, e com um sorriso ela responde que sim. Kana então pergunta se a camisinha era de Devi, e ela responde que era de um dos empregados do restaurante, que não era casado, mas Devi o aconselhou a sempre andar prevenido. Afinal, ter filhos não era igual ter uma boneca que você poderia jogar fora depois de se cansar. Era a responsabilidade de uma vida. E essa verdade atinge Melinda em cheio. Risca pergunta porque Devi não aconselha a só fazer aquilo depois do casamento, mas Devi diz que ele não ouviria, sendo assim era melhor dar um conselho que ele ouviria. E que pecado ele resolve com Deus. Em seguida, elas conversam sobre as crianças que têm maus pais e às vezes são encontradas no lixo, por pessoas que queriam o prazer, mas não queriam responsabilidade. Então, se fosse o caso, os pais deveriam usar proteção. De repente, Arya aparece e chama Kana para uma conversa em particular. Mas primeiro ele pergunta sobre o que elas estavam conversando, mas Kana diz que era coisa de mulher e que ele não devia nem pensar sobre isso. Ela então pergunta o que ele queria falar com ela. E ele responde que era algo que ele conseguiu há alguns dias, mas como precisava juntar dinheiro para materiais de escola primeiro, ele só está mostrando agora para Kana, que já começa a imaginar o que era com os olhos brilhando. Arya explica que era um formulário de aplicação para uma bolsa, com o dinheiro que ela precisaria, e com isso ela poderia voltar para a escola. Ao ouvir isso, Kana fica emocionada e começa a chorar. Em seguida, Arya explica que eles só tinham uma bolsa, então seria melhor que Kana usasse, pois ela tinha mais tempo, e ele tinha que trabalhar. Kana mal consegue acreditar e fica sem palavras, enquanto Arya dá os parabéns. Kana pergunta o que Arya faria, já que somente ela estava indo para a escola. Ele responde que mesmo sem ir para a escola, ele não pararia de aprender coisas, e que aprendeu muita coisa com Devi, sobre lavar pratos e sobre a vida com Randy. Coisas que ele nunca aprenderia na escola. Kana responde que aprendeu muito sobre milho, que era uma coisa que a interessava, mesmo sendo só sobre milho. Além disso, ela também aprendeu muito com os turistas que tem guiado, já que todos têm histórias e trabalhos diferentes, a ponto de parecer que ela estava visitando uma biblioteca todo dia. De repente, Kana pergunta se Arya também queria ir para a escola, e que ele não devia negar só para deixá-la feliz, e que ele não devia achar que era a responsabilidade dele como marido. Afinal, a verdade é que ele queria ir para a escola. Ao ser colocado contra a parede, Arya responde com muita relutância que se fosse possível, ele gostaria de ir para a escola. Kana diz que tem uma ideia, mas Arya corta dizendo que não trocaria de lugar com ela. Porém, ela diz que os dois poderiam ir, porque com um diploma ele poderia ser promovido no futuro. Então, eles deveriam registrá-lo na escola, e seria ele quem iria para a escola. Ela ficaria em casa estudando a matéria dele e fazendo o dever de casa dele. Aí, quando ele chegasse do trabalho, ela o ensinaria a matéria antes de ele ir para a escola. Assim, ela também aprenderia a matéria, mas eles só pagariam a mensalidade de um aluno. Arya fica feliz com a ideia. Kana diz que seria como um grupo de estudo diário, e Arya se lembra que foi assim que eles se conheceram, e terminam se lembrando do tempo deles na escola. Em outro lugar, vemos uma mancha de vermelho no chão, e Nico caído no colo de Melinda, que se questiona quando a vida dela se tornou assim. No capítulo seguinte, vemos um pouco da história de Nico e Melinda. Na ocasião, Melinda havia sido punida por chegar atrasada para a aula, e por isso devia passar 2 horas na biblioteca, que ela nem sabia onde ficava. Ao chegar lá, ela acredita que era a única no local, até que escuta Nico, que havia derrubado alguns livros. Ela então decide ajudá-lo. E ele a encara, surpreso com o gesto dela, a ponto dela achar que havia algo no rosto dela. Gentilmente, Melinda se apresenta, mas Nico só consegue dizer que ela é bonita. Ao perceber o que fez, ele se desculpa. Em seguida se apresenta e pergunta se foi enviada ali pelo professor. Melinda então explica que está ali até que o castigo de 2 horas dela passe. Isso faz Nico dizer que seria o dia de sorte dele, apesar de não ser o dela, devido ao olhar que ela deu a ele. Melinda diz que não era a intenção dela, e ele diz que também não queria deixá-la desconfortável. Ele se oferece para ajudá-la a achar um livro para ela passar o tempo, mas ela admite que não gosta de ler. Sendo assim, ele joga um livro para ela, e explica que o livro era grande o bastante para ela se esconder enquanto usava o celular. Então ele faria vista grossa desde que ela fosse silenciosa, e também mantivesse isso como um segredo, pois ele estava fazendo isso somente para ela.
Melinda então pergunta por que só com ela, e ele responde que desde que ele começou a trabalhar ali, foi a primeira vez que alguém tão bonita apareceu, logo era uma bênção. E Melinda chega a corar com as palavras de Nico. Depois disso ele diz que voltaria ao trabalho, mas caso ela precisasse, ela poderia chamá-lo. Agora sozinha, Melinda fica pensando em Nico e na forma que ele a elogiou, sem ser persistente como ela achou que ele seria. E isso capturou o interesse dela. No dia seguinte, Melinda estava conversando com as colegas quando vê Nico passar, e ele a cumprimenta, além de desejá-la um bom dia, o que a deixa sem palavras enquanto observa ele ir embora. Alguns dias depois, Melinda vai com as amigas até a biblioteca para espiar Nico. As amigas, que já o conheciam, explicam que ele era o filho do diretor, o que surpreende Melinda. E elas explicam que ele provavelmente herdaria o negócio da família, que era onde ele trabalhava pela manhã, antes de trabalhar na biblioteca de tarde. Melinda não consegue entender por que ele faria isso. E as amigas pensam que talvez fosse porque ele procurasse por alguém para se apaixonar e perguntam se Melinda estava interessada. Em seguida, elas explicam que algumas garotas ficaram próximas dele, mas não chegou a dar em nada. Talvez fosse porque Nico seria exigente. Em seus pensamentos, Melinda considera Nico um cara com uma beleza comum, porém ser o filho do diretor e sucessor de uma empresa muda tudo. Depois disso, ela pensa se realmente estaria na escola procurando por um relacionamento, e se não havia chegado a lugar nenhum com ninguém. Ela então se lembra da conversa que teve com ele na biblioteca, e na forma que ele a elogiava. Algum tempo depois, Nico estava na biblioteca quando de repente é surpreendido pela presença de Melinda, e ele fica visivelmente feliz por ela estar ali. Melinda pensa que veio por outro motivo, mas ficou surpresa por ele ter ficado tão feliz, e o capítulo termina ali. No capítulo seguinte, vemos o que Nico estava fazendo com outra garota na biblioteca, até que é revelado que era Myrna, deixando o Rio do lado de fora chocado. No dia seguinte, Arya vai se encontrar com Rio e o convida para jogar basquete na quarta, mas Rio recusa de forma sombria. De repente, eles são interrompidos pelas amigas de Melinda, que a provocam perguntando por que ela gostava de ir à biblioteca agora. Será que era porque havia algo bonito lá, que não era um livro? Isso deixa Rio pensativo. Arya então pergunta se o amigo tinha uma queda por alguém, e por isso leva um golpe de Rio, que diz que não. De volta à biblioteca, Melinda fica surpresa ao ver Kana conversando com Nico, o que a incomoda. Após Kana se despedir, Melinda vai falar com Nico, que a chama de bonita. Ela pergunta se é isso que ele diz para todas, mas ele responde que é só com ela. Melinda então pergunta o que ele estava fazendo com Kana, e ele explica que ela só queria um cartão novo da biblioteca. É então que Melinda decide ser direta e pergunta quando ele vai convidá-la para sair, deixando Nico surpreso. Ele admite que não tinha planos de fazer isso ainda. Ao ouvir isso, Melinda fica chocada e pensa por que está tão desapontada, achando tudo humilhante. Porém, Nico continua, dizendo que não a convidou porque achou que ela não aceitaria. Ela é tão bonita que ele imaginou que ela não gostaria de sair com alguém como ele. Com um sorriso, ele diz que não queria incomodá-la, mas ela o interrompe com um beijo, ficando corada logo em seguida. Nico então comenta que ela cheira a morangos. Ela diz que é o brilho labial e pergunta se ele gostou, e ele a abraça, dizendo que gosta dela, deixando-a muito feliz. Porém, vemos que ele estava ignorando todas as ligações de Myrna, que estava do lado de fora da biblioteca escutando tudo. Quando ela já ia entrar, é impedida por Rio, que a chama para ir com ele. Em outro lugar, Rio pergunta o que ela estava fazendo, já que sabia como Nico era. Então por que queria se envolver? Myrna fica relutante, e quando ia explicar, Rio revela que já sabe o que Nico fez com ela. Chocada, Myrna pede para ele não contar a ninguém, e ele garante que guardaria segredo. Ela então pergunta se era nojenta, e ele responde que não, dizendo que ficaria com ela até que se sentisse melhor, deixando-a emocionada. Ele também diz que ela deveria esquecer tudo, mas ela responde que não sabe como. Afinal, foi sua primeira vez e depois disso, Nico começou a evitá-la. Então, como ela poderia esquecer? Rio diz que ela quer ficar com raiva e contar para todo mundo, achando que Nico seria punido. Mas como foi consensual, se ela o denunciasse, acabaria fazendo todos saberem o que aconteceu. E se contasse aos pais, eles ficariam furiosos e a forçariam a se casar com Nico. Ele então pergunta, ela quer mesmo passar o resto da vida com um cara assim? Deixando-a sem palavras. Algum tempo depois, Myrna caminha com sua amiga quando avista Rio conversando com Arya. Ela pensa que não falou com ele desde aquele dia e imagina que Nico provavelmente está com Melinda agora. Arya tenta conversar com Rio, mas ele está distraído observando Myrna se afastar.
o que deixa Arya um pouco abatido. De repente algo chama a atenção de Hugh, é Melinda. Ele se pergunta se ela está indo para a biblioteca, enquanto Arya, achando que Hugh está interessado nela, pergunta se ele quer o número dela, o que deixa Hugh irritado. Alguns dias depois, Myrna vai falar com Arya e pergunta que tipo de pessoa Hugh é. Ele responde que Hugh é um cara legal. Em seguida, Myrna pede o número dele, o que deixa Arya surpreso com o quão direta ela consegue ser. Corada, Myrna o manda parar com a provocação ou vai socá-lo, e ainda pede para ele não contar nada para Hugh. Arya aceita, mas com um sorriso malicioso. Mais tarde, Hugh aparece com batatas doces que comprou para Arya, mas diz que só entregaria se ele contasse o que conversou com Myrna. Arya acaba cedendo e revela que ela pediu seu número porque tem uma queda por ele. Após as aulas, Hugh vai até Myrna e pergunta por que ela pediu o número dele. Internamente, ela xinga Arya. Em voz alta, diz que queria apenas agradecê-lo e pagar uma refeição para ele. Hugh responde que da próxima vez era para ela falar direto com ele. Então ela o convida para tomar raspadinha de manga. Muito feliz, Myrna corre para contar a Arya e pede que ele a cubra no turno de limpeza da sala. Depois disso, Hugh pergunta o que ela viu em Nico. Ela responde que ele dizia que ela era bonita demais para ele, o que a fazia se sentir especial, mas agora só de lembrar, sente enjoo. De repente, Hugh diz que ela é bonita, deixando-a corada. E do nada, ele bate na mesa. Hugh explica que estava nervoso, então confessa, ele gostava dela primeiro. Isso faz Myrna praticamente soltar vapor. Ele revela que já fazia 2 anos que gostava dela, mas nunca teve coragem de dizer. Agora ela estava ali, tomando a iniciativa. Ele começa a listar todas as qualidades dela que o encantam. Mas então Hugh fica hesitante. Ele diz que Nico foi direto com ela, mas ela também errou. Repete as palavras que Nico usou, e diz que a única diferença era quem tinha dito. Ela teve a chance de ir embora, mas escolheu ficar. A escolha sempre foi dela, e a vida dela também. Myrna fica pensativa com as palavras. Em seguida, admite que teve uma escolha, mas cometeu um erro. Hugh então diz que vai conquistar a confiança dela com o tempo, porque sabe que ela está machucada, e só o tempo mostrará que ele não é como Nico. Myrna diz que confia nele, mas Hugh se irrita. Diz que ela errou ao confiar tão facilmente e que deve aprender com o erro para não repeti-lo. A cena vira cômica com ela dizendo que ele era diferente, e ele respondendo que é a mesma situação de um cara dizendo que ela é bonita, e que ela devia usar a cabeça. Depois disso ele diz que está tudo bem errar, desde que se aprenda e não se cometa os mesmos erros. Myrna pergunta se ele queria que ela colocasse limites com ele, e ele confirma, ela pode esperar o quanto quiser, e se um dia decidir aceitá-lo, ele será a pessoa mais feliz do mundo. Myrna então diz que não tinha nada novo com ela, e que só queria agradecer, sem esperar nada. Mas Hugh rebate, ele ainda não saiu com ela, então tudo nela ainda era novo para ele. Ele então começa a rir e pergunta por que estavam falando daquilo. Myrna o encara e pergunta diretamente, você está se confessando para mim? Hugh fica envergonhado, mas admite que sim, e o capítulo termina com os dois rindo juntos. No capítulo seguinte, vemos algumas alunas aprendendo a fumar e elogiando a habilidade de Melinda, que comenta que se elas não quisessem correr riscos, o melhor era simplesmente não fumar. De repente elas são surpreendidas por Cana, que aparece dizendo que não quer que fiquem cheirando a cigarro. Como alternativa, oferece um pouco de manga para ajudar a tirar o gosto da boca. Ela então pergunta por que ainda estavam ali, já que o sinal estava prestes a tocar. Uma das garotas comenta que queriam chegar atrasadas de propósito para serem mandadas para a biblioteca, mas é rapidamente silenciada por Melinda. Durante a conversa, elas perguntam se Cana tinha um namorado. Ela responde que não. Em seguida, o grupo comenta sobre quem estava namorando quem. Quando uma delas menciona que Myrna estaria com Hugh, outra que gostava dele fica desapontada. Melinda tenta consolar a amiga sugerindo que ela fique com Arya, mas a garota recusa, dizendo que ele era infantil e sem graça. Curiosa, Cana pergunta quem é Arya. Isso faz com que elas comentem que Cana não deveria passar tanto tempo na biblioteca e a convidam para sair com elas e conhecer alguns garotos. Cana responde que só pode ficar na rua até às 22 horas, enquanto as outras planejam ficar até meia-noite. Em seguida, dizem que iriam apresentá-la ao tal Arya. Cana lembra que ele era o cara infantil e sem graça, e Melinda brinca dizendo que era justamente por isso que a amiga estava deixando Cana com ele. O momento termina com todas rindo juntas. Mais tarde naquele dia, Melinda está na biblioteca com Nico, conversando sobre uma câmera que ele ganhou do primo. Em meio à conversa, Melinda pergunta onde Nico estudou.
Ele responde que foi perto da Austrália e que havia voltado para se casar e assumir os negócios da família. Ela comenta que ele parece legal, e de repente Nico a beija. O clima entre os dois começa a esquentar e ele tenta tocá-la, o que surpreende Melinda, levando-a a empurrá-lo. Nico se desculpa, dizendo que estava acostumado com esse tipo de situação, pois, segundo ele, era algo normal onde estudou. Em seguida pergunta se ela já havia feito algo assim antes. Surpresa, Melinda responde que não. Ele então pede desculpas por ter entendido mal. Nico tenta justificar dizendo que pensava que eles estavam em um relacionamento e que ela gostava dele. Ele afirma que estava tudo bem, mesmo se ela não quisesse algo exclusivo, mas que nesse caso ele procuraria outra pessoa. Pressionada, Melinda diz que gostaria sim que fossem exclusivos. Ele reage com entusiasmo, dizendo estar feliz por os sentimentos serem recíprocos, mas Melinda deixa claro que ainda não está pronta para avançar. Nico sorri e diz que respeita isso, que jamais faria algo sem o consentimento dela e que só queria demonstrar carinho. Melinda fica confusa com a abordagem, e então ele comenta que gostaria de fazer coisas mais íntimas, mas que pediria permissão antes, embora diga que entende se ela recusar, já que, segundo ele, ela ainda era uma garotinha. Irritada, Melinda afirma que não é nenhuma garotinha e que não tem medo. Com um sorriso provocador, Nico diz que então eles viriam isso, insinuando que continuaria tentando tocá-la. No capítulo seguinte, vemos Nico devolvendo a câmera que pertencia à sua namorada. Ela pergunta por que ele estava devolvendo suas coisas, e ele responde que era porque ela se recusou a gravar os dois naquele momento. Mesmo depois de ele garantir que nunca compartilharia o vídeo com ninguém, ela ainda não confiava nele. Por isso, segundo ele, seria melhor terminar, já que um relacionamento sem confiança não poderia continuar. A namorada argumenta que achava que o que eles tinham era especial, e pergunta por que ele estava desistindo só por causa disso. Nico diz que gosta dela justamente porque ela é uma mulher forte e independente, que não leva as coisas para o lado pessoal. Afirma que se ela não quer gravar, ele não vai forçá-la. No entanto, ela rebate, dizendo que isso não deveria ser motivo para terminar, especialmente depois de ter provado seu amor ao entregar a ele sua primeira vez. Nico responde dizendo que o mesmo vale para ele, mas que ainda assim, ela não confia nele. E acrescenta, se ela realmente acredita na igualdade de gênero como costuma dizer, então a virgindade dele também deveria ter o mesmo valor que a dela. Ele explica que só queria gravar para ter uma lembrança dela e assistir sempre que sentisse saudade. Diz estar decepcionado, pois isso machuca, mas como não havia mais o que fazer, ele decidiu ir embora. A garota então o impede e pergunta se caso ela desse a permissão para gravar, ele a perdoaria e tudo voltaria ao normal, já que os vídeos pareciam ser tão importantes para ele. Nico pergunta se ela confia nele. Ao ouvir que sim, ele sorri, agradece por ela confiar, e os dois começam a filmar o que estão fazendo. No quadro seguinte, vemos Nico com um sorriso cínico, chamando a garota de estúpida, embora atraente demais para que ele deletasse o vídeo. Logo em seguida, ele recebe uma ligação de Melinda, e responde prometendo que irá vê-la. No dia seguinte, Melinda está refletindo sobre o que havia feito com Nico no dia anterior. Ele havia dito que aquele era o jeito dele de demonstrar amor, e que se ela quisesse repetir, bastava pedir. De volta ao presente, Melinda está ansiosa para ir à biblioteca, mas recebe uma mensagem de Nico dizendo para não aparecer, pois ele estava se sentindo mal e precisava descansar após o tratamento. A mensagem só a deixa mais curiosa, e ela decide ir mesmo assim. Ao chegar lá, Melinda dá de cara com uma cena que poderia desmonetizar o vídeo. Nico está com outra mulher. Ele então apaga, dizendo que a chamaria novamente depois, enquanto Melinda observa, chocada. É nesse momento que Nico inventa que sofre de um excesso de glóbulos brancos e que a mulher estava apenas ajudando-o a expelir como parte do tratamento, e que ele não teve coragem de pedir esse tipo de ajuda para Melinda. Em seguida, começa a fingir que está doente, o que deixa Melinda preocupada. Ele afirma que, como ainda não havia expelido, estava se sentindo mal fisicamente. Sensibilizada, Melinda se oferece para ajudá-lo. Então, ele sugere que ela o ajude de forma íntima e específica, pedindo que use a boca e engula tudo. Apesar da relutância inicial, Melinda acaba concordando. Algum tempo depois, vemos Nico rindo com os amigos, zombando da situação. Eles não conseguem acreditar que Melinda caiu no papo dele e fez tudo de graça. Rindo, Nico revela que gravou tudo sem que ela soubesse, e mostra o vídeo para os outros. O capítulo termina com os amigos comentando animados, sugerindo que da próxima vez ela poderia fazer ainda mais. A história começa com um questionamento:
todas as coisas deveriam ser vistas como uma competição? Uma competição de quem consegue um namorado primeiro, de quem atrai mais pessoas, de quem consegue atrair seu crush, ou de quem fica solteiro por mais tempo. É aí que vemos Ryu entregando uma vitamina para Myrna, que cora com a atitude dele. Depois disso, ela junta coragem para entregar um sanduíche para ele, indo embora logo em seguida, enquanto Arya tenta comer o lanche do amigo, mas Ryu recusa. Em outro lugar, Hani zomba da atitude de Myrna, comparando com um quadrinho. Isso faz suas amigas dizerem que era ciúme e que ela devia tomar uma atitude ao invés de esperar que Ryu se confessasse para ela. Depois disso, Jasmine fala sobre como beijou seu namorado, mas Melinda não se impressiona com um simples beijo. Mas Jasmine também diz que houveram alguns toques, o que atiça a curiosidade de Hani. Jasmine diz que seu namorado vinha da cidade grande, logo toques eram normais, seria ruim para ela negar. Mas é claro que ela ficou nervosa, afinal, era a primeira vez. Jasmine pergunta se Melinda e Nico já fizeram algo assim, e Melinda confirma. Elas então conversam um pouco sobre suas primeiras experiências, e Jasmine admite que já fez aquilo com o namorado, até que Melinda se afasta do grupo. Agora sozinhas, Jasmine confessa para Hani que nunca fez nada do que disse, e que não está namorando com o cara de quem ela gosta. Na biblioteca, Nico recebe uma mensagem de Jasmine, que dizia que ela havia ajudado ele, e que agora Melinda iria ajudá-lo. Nico sorri com isso e diz que em troca vai falar dela para o cara de quem ela gosta. É aí que Melinda aparece. Motivada pela conversa que teve com Jasmine, ela diz que está pronta para fazer aquilo. Nico então a abraça e diz que estava tudo bem se ela não quisesse fazer, mas ela o beija e diz que quer. E naquela noite, na biblioteca da escola, Melinda se entrega para ele. Enquanto ele pensa no quanto ela era estúpida, apesar de mais bonita e atraente que as outras garotas, ela era a mais burra. Ele também pensa que é fácil seduzir uma garota, é só fazer parecer uma competição. Se todos os seus amigos tiverem feito, você vai se sentir deslocado e por isso vai querer fazer também. E termina agradecendo Jasmine em seus pensamentos. E o capítulo termina de forma irônica, parabenizando Melinda por ser mais legal que seus colegas, por se tornar uma mulher naquela noite, enquanto seus amigos são caretas. E o prêmio dela vai ser o Príncipe Nico. O capítulo seguinte começa dizendo que existem formas de expressar seu amor. Uma delas é fazer uma promessa para si mesmo e expressá-la através de atos de amor, atenciosos e generosos. Em seguida, vemos Ryu e Myrna comendo juntos. Eles conversam sobre a escola, e ele se oferece para ajudar ela com as matérias, mas decide pedir ajuda de Arya, que era mais inteligente que ele. A conversa termina com ele colocando a mão sobre a cabeça dela, enquanto Myrna pensa que não precisa de mais nada de Ryu, apenas passar os dias dela na escola assim com ele era o bastante. E Ryu pensava que iria protegê-la e assim o pai dela gostaria dele. Depois disso, é dito que você pode entender a personalidade da outra pessoa quando se encontra com ela pela primeira vez. Assim você pode valorizar sua força e fraqueza, e manter a curiosidade sobre a outra pessoa. É aí que é revelado o momento em que Arya soube sobre a competição de matemática. Sua colega diz que ele faria par com Kana, mas Arya diz que não a conhecia. A colega então mostra uma foto de Kana, e Arya fica visivelmente deslumbrado, enquanto a colega diz que Kana conseguiu pular um ano na escola, o que surpreende Arya. Ele então vai até a biblioteca, onde descobre que estava sozinho, sendo assim, ele decide esperar. Mais tarde naquela noite, vemos um pouco do momento em que Nico resolveu se filmar, junto de Melinda. Ela diz que ele tinha que provar que a amava, e pede que ele a peça em casamento, porém ele ri e diz que se casariam depois que ela terminasse a escola, e até sugere que eles se casem no Plaza. Ela então pergunta se seria necessário filmar as intimidades deles, e ele diz que sim, porque quando sentisse falta dela, poderia assistir ao vídeo, mas garante que não filmaria o rosto dela. E foi nesse momento, enquanto faziam coisas libidinosas, que eles foram pegos por Arya e Kana. Ofegante, Nico vai verificar quem estava lá e descobre o casal de protagonistas, porém Arya e Kana saem correndo. Nico então tenta continuar, mas Melinda fica com medo e diz que iria para casa. Isso irrita Nico, que manda ela ir sozinha, decepcionando-a, porque já estava escuro. Mesmo assim, ela vai embora. Assim que chega em casa, Melinda se encontra com Myrna esperando por ela. E com um semblante triste, Myrna diz que precisava mostrar um vídeo dela com Nico. A fala de Myrna deixa Melinda curiosa, e vemos que Ryu também estava ali. Do lado de dentro, Melinda diz que os pais dela estavam fora da cidade. Quando de repente, Ryu entrega a ela o celular.
Chocada, Melinda assiste o vídeo de Nico e Myrna, imaginando que Nico precisou da ajuda da amiga para o seu problema de excesso de glóbulos brancos. Myrna então diz que sabe que Nico não é tão bonito, mas ele compensa isso com carisma, e por isso ele é tão perigoso. Em seguida ela diz como Nico a conquistou e foi da mesma forma que ele conquistou Melinda. Ela também diz que sentiu pena dele e que achou que ele não poderia viver sem ela e que ele era sincero. Imediatamente Melinda se lembra de ter perguntado a Nico se ele usava os elogios com todas as garotas e ele havia respondido que era só com ela. Myrna diz que achava que estava no controle do relacionamento, porque Nico havia dito que não faria nada sem o consentimento dela. Mas no fim, era ele quem estava no controle. Ela confiava nele, ela acreditava que ele a amava e que ele não era um babaca. Porque ele parecia um bom homem educado e que obedecia à família. Por isso Myrna até estava imaginando um futuro com ele. Mas tudo isso era o plano de Nico. Myrna termina implorando para Melinda perceber que estava caindo em uma armadilha. Melinda então pergunta se Nico falou para Melinda sobre a doença dele, mas Myrna não fazia ideia sobre isso. Sem explicar, Melinda pergunta como então Myrna decidiu fazer aquilo com Nico, ainda mais filmando. E Myrna responde que foi aos poucos, começou com beijos, depois com toques e assim se seguiu. E quando ela percebeu que foi um erro, já era tarde. Assim que Nico começou a fazer aquilo com Melinda, ele passou a evitá-la e se recusou a vê-la. E vemos a quantidade de mensagens de Myrna que ele ignorou. Ao ouvir isso, Melinda pensa que Nico pode estar querendo abandoná-la, mas rejeita a ideia, acreditando que Nico não era assim. Ainda em negação, Melinda diz que Myrna estava irritada porque Nico não queria mais ficar com ela, e que essa forma de se relacionar que ele oferecia era normal no exterior, apesar de ser um tabu na Indonésia. Ela também diz que tem a mente aberta e capaz de se adaptar, logo podia aceitar o fato de Nico não ser virgem e que esperava que ele ensinasse mais coisas para ela no quarto. Ela então começa a mentir para irritar a colega, dizendo que Nico falava sobre suas experiências com Myrna e que Myrna era péssima. E até oferece para ensinar Myrna como é que se faz, assim a colega poderia usar com Rio. Ao ouvir isso, Rio só pensa que Melinda era um caso perdido. A conversa volta a ser sobre a doença de Nico, mas Melinda desconversa. É aí que Myrna repara no teste de gravidez na mesinha, e para sua surpresa, era positivo. Porém, Melinda reagiu sem dar muita importância e diz que a diferença entre as duas era que Melinda estava grávida de Nico. Mas, antes que Melinda pudesse se aprofundar mais, ela entra em choque com o que viu no celular. Myrna então vai até Melinda e logo entra em choque também, porque havia um vídeo indecente circulando, e a legenda dizia que era Kana e Arya. Porém, Myrna sabia que era Melinda e Nico. Sem entender nada, Melinda confirma que eram Nico e ela. Então, como isso era possível? O choque foi tanto que ela precisou ser segurada, imaginando o porquê de Kana e Arya estarem lá tão tarde. Com raiva, ela pergunta por que Myrna não avisou antes, mas ela responde que não sabia. Melinda não acredita e acusa Myrna de estar feliz por não ter sido o vídeo dela que vazou, e até ameaça liberar o vídeo de Myrna. Porém, Rio separa as duas bruscamente a ponto de Myrna dizer para ele não fazer isso, porque Melinda estava grávida. Myrna pergunta se Melinda queria que elas fossem juntas se encontrar com Nico, e em lágrimas, ela diz que não sabia, enquanto se questiona quem liberou o vídeo. Myrna diz que só poderia ser Nico e pergunta o que aconteceu depois de eles serem pegos por Kana e Arya. Ela então conta a conversa que teve com Nico, e que ele disse que tudo estava sob controle. Isso foi o bastante para Myrna entender, de fato, era Nico por trás de tudo. Assim que entende tudo, os olhos de Melinda se enchem de lágrimas, e ela chora intensamente. Myrna tenta acalmá-la, e Rio também se oferece para ajudar. No dia seguinte, havia uma comoção na escola. Algumas pessoas reconheceram a mochila de Melinda no vídeo, mas a maioria acreditava que era Kana e Arya. É aí que Melinda decide ir para a biblioteca, mas no caminho, encontra a professora Risca. A professora diz que usaria muito a biblioteca por causa da competição de matemática junto de Arya e Kana. Sendo assim, Melinda inventa uma desculpa de estar ali para procurar por Nico, que a ajudaria a encontrar um livro. Mas a professora diz que Nico estava na cantina, sendo assim, Melinda vai ao encontro dele. Assim que encontra com Nico, Melinda estava com raiva e diz que eles tinham que conversar. Relutante, Nico aceita, mas diz que eles conversariam na casa dele. Assim que chegam lá, Melinda se desculpa por não querer fazer as intimidades deles depois que Arya e Kana apareceram, mas ele não devia ficar bravo. Ela diz que até faltou à escola por isso, e que eles podiam fazer agora.
Isso surpreende Nico, que pensa que devia ser por causa da comoção na escola. Melinda então diz que chorou ontem e explica que ficou com vergonha de ter sido pega por Kana e Arya. Além disso, Nico ficou com raiva ontem e não quis levá-la para casa, e isso a deixou triste. Ela termina dizendo que não queria ir para a escola, e sim ficar com ele, e pergunta o que devia fazer para que ele não ficasse nervoso. Ao ouvir isso, Nico sorri e pede desculpas. Ele diz que ficou um pouco nervoso. Melinda então oferece para que eles continuem de onde pararam. E até diz que estava usando a roupa íntima que ele gostava e que até pôs maquiagem para ficar mais bonita no vídeo. Com isso, Nico sorri ainda mais, enquanto jura que ela era uma idiota. Ele então ajeita a câmera e se prepara para ficar com Melinda, sem perceber que havia uma segunda câmera no quarto filmando os dois de outro ângulo. No capítulo seguinte, vemos que na noite em que o vídeo vazou, Rio havia oferecido ajuda. Mas Melinda grita para ele que o que ela queria era que Nico assumisse responsabilidade por ela estar grávida e saber o que ele tinha na cabeça quando postou o vídeo. Afinal, as pessoas não seriam tão burras a ponto de confundir o corpo dela com o de Kana. Porém, Nico pensava que ninguém viu o corpo das duas para saber. Rio então diz que Melinda precisaria de algo que forçasse Nico a fazer o que ela queria. Sendo assim, ele sugere que ela faça um vídeo em que o rosto de Nico apareça. No dia seguinte, Rio e Myrna estavam tentando falar com Arya, mas sem sucesso. Até que Myrna o questiona por que ele foi tão mal com Melinda. Rio se defende, dizendo que ela pediu por aquilo, e ela contra-argumenta que ele a tratou bem diferente. Isso faz Rio pensar que era porque ele gostava de Myrna, mas ele só diz que era diferente porque Melinda estava grávida, logo ela teria que fazer uma escolha. Myrna pergunta como seria se fosse ela quem estivesse grávida, mas ele a interrompe dizendo que não importa o que acontecesse, ele estaria ao lado dela assumindo a responsabilidade, o que deixa Myrna corada. Ele então a chama para comer antes das aulas começarem, já que ele não havia conseguido encontrar Arya. Em outro lugar, Melinda diz para Nico com um sorriso que estava grávida. Ao ouvir isso, Nico fica chocado e faz várias perguntas, além de culpá-la. Melinda diz que achava que ele ficaria feliz, mas ele diz que ela ainda está na escola. Melinda rebate dizendo que só por mais 2 anos e que não faria diferença se ela já estivesse casada. Ela também diz que ele disse que a pediria em casamento e que eles iriam se casar no Plaza. Nervoso, Nico diz que era uma piada e que ele achou que ela soubesse que casamento não era brincadeira. De qualquer forma, ele não se casaria com ela, já que ela é uma mercadoria danificada. As palavras de Nico atingem Melinda, mas ele continua. Nico diz para ela não bancar a inocente, porque ela disse que ele era o primeiro dela, mas ela não sangrou, e ele não é estúpido. Ela fica sem resposta, enquanto ele tenta entender como ela ficou grávida, já que ele estava sendo cuidadoso. Quando, de repente, ela recupera a voz, dizendo que foi a primeira vez para ela. Nico então a silencia bruscamente, perguntando como ela ousa gritar com ele. Em seguida, ele diz para ela abortar em um lugar que ele conhece, porque não queria o filho e que ela o decepcionou. Já em sua casa, Melinda começa a chorar, enquanto pensa que não deveria ser assim e que se Nico não quisesse, ela teria que falar com o pai dele, o diretor da escola, e mostrar para ele o vídeo que ela gravou. No dia seguinte, ela se encontra com o diretor e explica o que aconteceu. Em seguida, ela diz que quer se casar no Plaza, porém o diretor diz que se Nico fosse o filho biológico dele, ele faria o casamento lá. Mas como não é, eles deviam apenas registrar o casamento no civil e fazer uma recepção modesta. Melinda fica surpresa em ouvir que Nico não era filho biológico, mas o diretor explica que o filho dele, Andrew, está estudando na Austrália e que somente adotou Nico para que o filho tivesse companhia. Melinda então começa a descobrir mais coisas sobre Nico, como o fato de ele ter estudado só até o fundamental, já que não quis mais estudar, e foi por causa disso que o diretor o fez trabalhar na biblioteca. Após contar toda a verdade, o diretor pergunta se ela ainda queria se casar com Nico. Melinda fica atônita. Nico era adotado? Ele não havia estudado fora? Tudo o que ele contou era mentira? Mas mesmo que ele seja adotado, ele ainda é filho de Gunavan. Ela pensa que só queria uma vida feliz, e que desde que ninguém saiba a verdade, ela quer se casar com ele. Afinal, esse é o filho dele, então ele precisa assumir a responsabilidade. Sendo assim, o diretor concorda e diz que vai se encontrar com os pais dela. Depois disso, o diretor falava ao telefone que Melinda tinha um vídeo onde o rosto de Nico aparecia, e que ele teria que assumir a responsabilidade, e que falaria com ele após a poeira baixar. Em seguida, ele diz que acabou de se reunir com as famílias de Arya e Kana e com os líderes da comunidade. Eles concordaram em casar Kana e Arya,
e diz que ambas as famílias concordaram em tirá-los da escola. Ele diz isso sem saber que Rio e Mirna ouviam tudo do lado de fora da escola. Mirna precisa segurar Rio, que estava chocado com o fato de os amigos aceitarem se casar. Depois disso, Mirna leva Rio para sua casa, e sua mãe já questiona a filha por ter arranjado um novo namorado, fazendo a filha passar vergonha, enquanto Rio explica que só estava acompanhando Mirna, e que já estava de saída. Depois disso, Mirna explica à mãe que terminou com Nico, e inventa uma história de que terminou o relacionamento para focar na escola. A mãe fica surpresa e diz que a filha poderia se casar depois de terminar a escola, e que Nico parecia um cara legal. Ao ouvir isso, Mirna disfarça sua reação e diz que agora que já terminou, não importa mais. A mãe diz que casamento é uma obrigação, não importa quando ou com quem, porém essa afirmação assusta Mirna, que pergunta, com qualquer um, a qualquer hora? E a mãe responde que as pessoas podem se conhecer melhor depois de casar, já que foi assim com ela e o pai de Mirna. Mirna rebate perguntando, e se a pessoa se casar com alguém que a bate? E a mãe diz que seria um casamento experimental, e que isso pode acontecer, já que nem todos dão certo. Porém, Mirna diz que Deus ficaria triste de ver a pessoa sofrendo por causa da obrigação de se casar, e que ele ficaria feliz se a pessoa esperasse até achar alguém certo para se casar, e que ela ainda tem tempo. Primeiro, ela deve ir para a faculdade e depois arranjar um emprego. E termina dizendo que a mãe vai ficar feliz se ela arranjar alguém que a ame de verdade, ao invés de uma pessoa aleatória que pode ser um criminoso. Porém, a mãe sorri da resposta da filha, ainda não convencida. Algum tempo depois, Melinda volta à escola depois de cuidar dos arranjos de seu casamento, surpreendendo as amigas pela novidade e por ela ter pintado o cabelo. Mas ela diz que era segredo e que elas deviam guardar segredo por enquanto. Em seguida, Melinda diz que ficou surpresa quando soube que Kana e Arya foram expulsos, e que Kana parecia ser uma garota tão inocente. Porém, a amiga não compra a atuação de Melinda jogando a culpa toda em Kana, porque ela sabia que era Melinda no vídeo. Enquanto pensa que Melinda era estúpida por aceitar ser filmada, deve ser desespero por atenção. Ainda acreditando que a amiga não era mais virgem, Melinda pergunta se a amiga sangrou durante a primeira vez, porque ela não sangrou. Mas a amiga diz que nem todas nascem iguais e que isso varia. E isso só deixa Melinda confusa. O capítulo seguinte começa dizendo que quando se tem muitos amigos, também se tem muitos inimigos. E que não existem amigos que só aparecem quando precisam de você e que te apunhalam pelas costas. Depois disso, vemos um cara querendo lutar com Arya, enquanto Rio ficava entre eles. Ele explica que estava nervoso por Arya ter ficado de olho na namorada dele, e Arya confirma que fez isso. Isso faz Rio perguntar o porquê, e ele responde que era porque ela era bonita, mas que não esperava irritar o namorado dela. Depois disso, Arya se lembra de que os dias dele de estar entediado na escola, desejando estar em outro lugar, eram muito melhores do que estar lavando pratos. Em seguida, vemos um pensamento provavelmente de Kana, se lembrando de que ficar decepcionada por falhar em uma prova, depois de passar a noite estudando, ainda era bem melhor do que errar na hora de cortar um tecido, pois ela trabalhou o dia inteiro e não fez dinheiro. Vemos que Melinda também falhou nesse teste, mas a amiga a lembra que ela enrolou por 5 horas e só estudou 1 hora. De fato, aqueles dias de fofocas e drama eram melhores do que ser acusada de se casar porque agiu indecentemente. Depois disso, vemos Kana passando tempo com suas amigas. Uma delas questiona se Kana está indo à biblioteca para chamar a atenção de Nico, mas ela diz que só vai lá para ler. A amiga diz que ouviu de Melinda que Nico estudou na Austrália e que é de família rica. Mas a outra diz que é mentira porque o irmão dela estudou com Nico, perto dali, e que ele largou a escola depois de ir mal nos estudos. Naqueles dias você sentia que o mundo ia acabar se fosse rejeitado por quem você gosta, e não porque você era considerado um estorvo e foi desonrado por sua família. É aí que vemos Rani chorando após se declarar para Rio, que a recusa por já gostar de alguém. Ao ouvirem isso, Jasmine e Melinda se compadecem pela amiga e se irritam com Rio e a garota sem nome. Em seguida, elas confortam a amiga. Aqueles eram dias em que você não se importava com dinheiro, só com estudar e fazer o dever de casa, mas ninguém se importa com esses dias. É aí que vemos Arya brincando com um amigo que queria copiar a lição de casa. E vemos Kana agradecendo Rani por convidá-la a sair com mais colegas, e Rani promete chamá-la de novo na próxima. Mas esses dias já estavam no passado. E agora Kana e Arya estavam juntos. Você não pode voltar no tempo, só pode relembrar. Kana diz que adoraria dizer para os colegas deles aproveitarem cada momento na escola. E Arya diz que você só valoriza depois que acaba.
Depois disso, Arya pergunta se ela quer ir a um café com ele, mas ela nega por falta de dinheiro. Kana então começa a chorar, surpreendendo Arya. Ela pede por alguns minutos para chorar, e ele a abraça e diz para ela botar para fora, porque assim ela conseguirá sorrir depois. Algum tempo depois, eles chegam em casa e Arya é surpreendido por Ryu, que estava lá esperando por ele. Ao encontrar o amigo, Arya diz para Kana entrar, enquanto ele conversaria com o amigo. Em seguida, eles caminham até uma praça, onde Arya se desculpa com o amigo. Ryu diz que estava curioso e que por isso queria ver Arya. O prota diz que o incidente foi muito embaraçoso, e Ryu pergunta se foi por isso que não foi convidado para o casamento. Arya diz que sentia que podia encarar todo mundo, mas Ryu era outra história. Ryu pergunta o que tinha ele, e diz que achava que Arya estava feliz com o casamento. Arya diz que estava com medo de encarar o amigo devido à sua situação. Ryu então exclama que sabia que Arya não estava feliz com tudo isso, apesar das pessoas dizerem que Kana e Arya concordaram em se casar com prazer. Em seguida, ele diz que como Arya estava ignorando suas mensagens, ele achou que Arya precisava de um tempo, e pergunta se Arya ainda precisava de tempo. Arya responde que não, e que queria encontrar o amigo, mas tinha vergonha. Ryu então perdoa Arya por tê-lo ignorado e diz que estava feliz em ver o amigo. Depois disso, Ryu pergunta o que fez Arya escolher esse estilo de vida. E Arya responde que se tivesse escolha, não se casaria com Kana tão rápido, o que faz Ryu perguntar o que ele teria feito de diferente. E Arya responde que era trabalhar, estudar, entrar na faculdade, trabalhar em um lugar que pagasse melhor e só depois pedi-la em casamento. Enquanto isso, Kana poderia continuar estudando em outro lugar, até que ambos estivessem prontos para casar. Ryu fica feliz que Arya pensou em tudo isso, e Arya diz que não pode voltar no tempo, mas é melhor fazer depois do que nunca fazer, então ele ainda tinha tempo para estudar, ir para a faculdade e mudar de emprego. Ryu diz que Arya já tinha tudo planejado. Arya fica feliz por ter uma pessoa disposta a ouvi-lo, uma pessoa que não o criticou e nem ficou cobrando que ele tivesse filhos com Kana. Ryu nem o julgou em nenhum momento. Isso deixa Arya emocionado a ponto de ele abraçar o amigo, que o afasta enquanto diz que conversaria com Kana sobre o porquê de Arya estar tão carente. Mas Arya se gaba, dizendo que faz de 2 a 3 vezes por semana, e Ryu pensa que o número estava bom. Isso faz Arya pensar que o amigo já tinha feito com Myrna, mas ele nega, envergonhado. Arya fica surpreso, mas Ryu diz que só porque ela já tinha feito antes, não significa que ela já tinha que ter feito com ele. Ryu também diz que se dar prazer era pecado, mas era pior estragar a vida da filha de alguém, ou se casar só para fazer, e depois abandoná-la porque você não foi capaz de manter uma família. E termina dizendo que foi assim que foi ensinado. A conversa deixa Arya triste, mas Ryu diz que apesar de Arya não poder voltar no tempo, ele tinha a energia e a vontade para tornar as coisas melhores. Depois disso ele pergunta se Ryu não sente vergonha de falar desse tipo de assunto com os pais, mas ele diz que os pais estão abertos para essas conversas e que responderam até as perguntas mais estranhas. E diz que se você não tiver bons pais para conversar, ainda pode encontrar amigos que podem ajudar. Afinal, os pais são falhos, e é bom aprender com todos. Depois disso, ele diz que o mundo fora da escola era assustador, mas se Arya conseguia lidar com isso, ele também conseguiria. No capítulo seguinte, Ryu diz que em seus olhos, Arya não fez nada vergonhoso. Talvez tenha cometido um erro, mas todos os erros têm solução, e que era para o amigo ser forte. Arya então pergunta o que o amigo queria com ele. E com um sorriso, Ryu diz que só queria vê-lo, e se despede depois disso. Enquanto caminhava, Ryu pensa que foi estúpido e se deixou guiar pelas emoções. Quando os ataques a Kana e Arya começaram, ele mobilizou todo mundo para ajudar a defendê-los nas redes. Mas foi como jogar gasolina no fogo. E quando era esquecido, Ryu acabava lembrando as pessoas ao explicar que não eram Arya e Kana no vídeo. As pessoas na internet não te conhecem, então não ligam de verdade. Só as pessoas que os conhecem são as que se importam. Mas Ryu vai consertar seu erro. Quando de repente recebe uma ligação de Myrna, querendo saber onde ele estava. Em outro lugar, o diretor organizava suas coisas, até que recebe a visita de Ryu, que diz que soube que Nico não trabalhava mais ali, e que por isso, não podia convidá-lo para jogar basquete. Ryu diz que não sabia o que aconteceu, mas que queria ajudar Nico. Ele oferece ajuda, dizendo que Nico podia trabalhar na oficina de motocicletas do pai, e por isso deixa o cartão de negócios do pai com o diretor. Depois disso ele se encontra com Myrna, que diz que achava que o pai dela gostaria de conhecê-lo, e pergunta se eles podiam se encontrar naquela noite.
De forma sombria, Ryo aceita e Myrna percebe. Sendo assim, ela o abraça e pergunta se estaria ok ficar assim por um tempo. E é aí que ele retribui o abraço. Ryo então pergunta o que ele deveria usar para conhecer o pai dela, e corada, ela diz que desde que ele usasse roupas, ficaria tudo bem. Naquela noite, Gonavan se encontra com Nico, que estava visivelmente apreensivo. O diretor diz que Nico usou os status sociais para enganar garotas e arruinou a vida delas. Além disso, mandou capangas atacarem o restaurante de Randy, usando o nome do diretor para fazer tudo isso. Para o diretor, Nico era um covarde, que nem quis usar o próprio nome. Nico tenta dizer que não era ele no vídeo, já que não podiam ver o rosto dele, mas o diretor diz que só porque o rosto não apareceu, não significa que não era ele. E se fosse inocente mesmo, não teria por que atacar Randy. Nico tenta dizer que era para impedir Randy de espalhar os vídeos e ajudar as garotas, mas o diretor rebate, dizendo que ele não estava espalhando, apenas notificando os pais das garotas, e que eles tinham direito de saber, já que Nico saía com elas sem a permissão dos pais. Ao ouvir isso, Nico entra em choque e diz que só fez isso porque achava que ele e as garotas se amavam. E de joelhos, disse que não forçou nenhuma delas e que era inocente. Ao ver o filho, o diretor sucumbe e diz que seria a última vez que ajudaria, o que faz Nico agradecer em lágrimas. E o capítulo termina dizendo que o diretor se reuniu com a administração da escola depois. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenham gostado, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E até a próxima!